Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Essa daqui é uma questão da SPSEC e que fala sobre gases. Dada a equação, aí já temos essa equação química aqui balanceada. O volume gasoso, então a gente está procurando um volume gasoso a uma temperatura de 227 graus Celsius e a uma atmosfera que será produzido pela decomposição de 800 gramas de nitrato de amônio. O nitrato de amônio é o NH4NO3. Em litros é de quanto? Dados: massas atômicas em unidades de massa atômica. Massa do nitrogênio é de 14, do hidrogênio é 1 e a do oxigênio é 16. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o número de mols que a gente tem do nitrato de amônio. O número de mols ele é a massa sobre a massa molar. A massa, a própria questão passou para a gente. E a massa molar a gente vai calcular agora, né? Massa molar é a massa que a gente tem a cada 1 mol de determinada substância. E ela é medida nas unidades de grama por mol. Bom, para a gente fazer esse cálculo, eu vou separar toda a nossa fórmula, né? A gente tem o NH4, NO3, e a gente vai separar cada um desses elementos. Aqui a gente vai ter o nitrogênio, o hidrogênio e o oxigênio. O nitrogênio massa 14, o oxigênio tem uma massa 16 e o hidrogênio uma massa igual a 1. A própria questão tinha passado essas massas para a gente, né? A gente vai multiplicar elas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparece dentro da molécula. O nitrogênio, você pode perceber que ele aparece 2 vezes. Uma vez ele aparece aqui no NH4, outra vez aqui dentro do NO3. Então, você vai multiplicar a massa dele por 2. 14 vezes 2 é igual a 28. Com relação ao hidrogênio, ele aparece 4 vezes dentro da molécula. Esse número 4 na frente do H significa isso. Então, você vai multiplicar a massa dele, que é 1, por 4. Vai dar 4. E a do oxigênio, a massa dele é 16 e ele aparece 3 vezes dentro da molécula. Então, você vai multiplicar 16 vezes 3, que é igual a 48. Fazendo essa soma, a gente vai ter aqui 8 mais 4 dá 12, mais 8 vai dar 20, sobe 2, desce 0, 2 mais 2 é 4, mais 4 vai dar 8. Então, são 80 gramas por mol, que é a massa molar desse nitrato de amônio. Então, está aqui, massa molar de 80 gramas por mol. Como o número de mols é massa sobre massa molar, e a nossa massa é de 800 gramas, a gente vai calcular aqui embaixo o número de mols. Como sendo massa sobre massa molar, eu vou simplesmente substituir na nossa fórmula a massa por 800 gramas e a massa molar por 80 gramas por mol. Fazendo a divisão, a gente vai cortar a unidade de grama com grama, só vai ficar a unidade de medida de mol. 800 é 10 vezes maior do que 80. Logo, a gente pode dividir 800 por 10, o que vai dar para a gente um número de mols igual a 10 mols. Então, temos 10 mols de nitrato de amônio. Agora, observe o seguinte. Segundo a equação balanceada, a cada 2 mols que eu tenho de nitrato de amônio, eu vou produzir 2 mols de nitrogênio, 1 mol de oxigênio e 4 mols de H2O. Mas eu não tenho 2 mols de nitrato de amônio, eu tenho 10. Então, a gente vai ter que fazer algumas correções com relação a essa equação balanceada que eu vou copiar aqui embaixo. Nós temos 2 mols de NH4NO3 produzindo 2 mols de NO mais 1 mol de O2 mais 4 mols de H2O. Vou dar uma corrigida, eu acho que é NO2, né? Ah, N2, eu viajei aqui. Vai formar N2. São 2 mols mesmo? 2, 1 e 4, tá certo. Beleza. Isso aqui é a nossa equação química balanceada, mas não significa que a gente tenha esses coeficientes estequiométricos que a questão deu para a gente, tá? Esses coeficientes estequiométricos são apenas para o balanceamento da equação. Mas a gente percebeu que, de verdade, a gente tem 10 mols de NH4NO3 naqueles 800 gramas que foram decompostos. Então, eu tenho 10 mols de NH4NO3. E se eu formei 10 mols dele, segundo a lei de Proust, a proporção que aumentou aqui, ó, de 2 para 10, que foi multiplicar por 5, não é? Essa proporção ela vai se manter para todos os participantes dessa equação química. 2 vezes 5 vão ser 10 mols de nitrogênio liberados. Então, eu tenho 10 mol
de nitrogênio que foram produzidos. Para o oxigênio, 1 vezes 5 são 5 mols de oxigênio. Com relação à água, são 4 vezes 5, que vão dar 20 mols. Então, a gente pode dizer que, no total, do lado dos produtos, a gente vai ter aqui 35 mols. São 35 mols de gases que são produzidos, tá? 35 mols de gases. E a equação química tinha falado o seguinte, na equação não, o exercício tinha falado o seguinte: o volume gasoso a 227 graus é uma atmosfera que será produzido. Produzido é do lado dos produtos da nossa equação química, ou seja, depois da setinha. E como todos eles são gases, o nitrogênio, o oxigênio e a água, a gente tem que utilizar o número de mols de todos eles juntos para utilizar a equação de Clapeyron. E a equação de Clapeyron, ela vai dizer para a gente basicamente o seguinte. Vou marcar aqui, ó, equação de Clapeyron, que PV é igual a nRT. Logo, a gente sabe o número de mols que a gente tem, tá ok? A questão já passou para a gente a constante a gente pode até decorar, passou a temperatura e passou para a gente a pressão. O que a gente tem que calcular é o volume gasoso que vai ser produzido, basicamente é isso. A temperatura é de 227 graus Celsius, a pressão é de uma atmosfera, né? Então, vou colocar aqui a temperatura de 227 graus Celsius, a nossa pressão é de uma atmosfera. A gente está trabalhando com pressão em atm, então a constante dos gases vai ser 0,082 atm vezes litro sobre mol vezes Kelvin. E a gente tem aqui também a temperatura, a pressão, o número de mols, né? O número de mols que a gente calculou aqui em cima de todos os gases é igual a 35 mol. Beleza, né? Vamos converter essa temperatura aqui para a unidade de Kelvin, porque você sabe que não pode utilizar a temperatura em graus Celsius dentro das fórmulas gasosas. A gente vai somar esse valor com o valor de 273 para converter a nossa temperatura em Kelvin. A temperatura vai ficar como sendo de 500 kelvins. E é essa que a gente vai colocar dentro da fórmula. A pressão, a gente já tem, eu posso jogar ela para o outro lado da equação, para ficar com a seguinte variação da fórmula de Clapeyron. Volume é igual a número de mols vezes RT sobre a pressão. Aqui eu vou substituir todo mundo pelos valores que a gente já tem. O volume é o número de mols de 35. Eu não vou nem chegar a colocar as unidades de medida nesse caso, tá? Pelo pouco espaço que a gente tem aqui do ladinho. O R é igual a 0,082 vezes a temperatura, que é igual a 500 kelvins. Tudo isso daí vai dividir pela nossa pressão, que está em atmosferas. Uma atmosfera. Aqui a gente pode multiplicar 35 vezes 0,082 multiplicado por 500. O resultado que a gente vai encontrar é de 1435. Então, o nosso volume é de 1435 litros. Tá bom? É isso, pessoal. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Essa daqui é uma questão da SPSEC. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e compreendido passo a passo a resolução dessa questão. Vamos dar uma olhadinha na alternativa que é a correta. É a letra D, 1435. É isso, a gente vai se ver na nossa próxima videoaula. Eu desejo bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau.